Você já ouviu falar no Museu da Inocência? O Museu da Inocência é um lugar tão fictício quanto real, pois existe o livro escrito por Orhan Pamuk e existe o museu real, que fica lá em Istambul, criado também por Orhan Pamuk. Para começar, vamos falar um pouco do livro. O livro se passa na Turquia dos anos 70 e narra a história de amor entre Kemal e Füsun. Para falar um pouco da sinopse, basicamente o Kemal, que era noivo da Sibel, um dia foi numa loja comprar uma bolsa que a Sibel tinha gostado para ela e encontrou na loja a vendedora, que era uma prima distante dele e que ele já conhecia há muito tempo, mas passou um tempo sem ver, chamada Füsun. Füsun mal tinha feito 18 anos na época, ele já era um pouco mais velho, mas a partir desse encontro eles se apaixonam e começam a estabelecer uma relação profunda e que vai dar muitas reviravoltas ainda. Eles começam a ter esse caso de amor e eles chegam até a transar, a ter relações sexuais, o que para a história e para a Turquia da época é muito relevante e um tanto quanto escandaloso, pois tinha toda a questão de você manter a virgindade até o casamento, para o casamento ser mais próspero e tudo isso. E o autor trata com muito cuidado desse assunto, apresentando ele direitinho ao leitor, sem ter uma visão inerentemente machista na escrita dele. Ele só apresenta os fatos como eles eram na época. E mostra também, na escrita dele, a hipocrisia da alta sociedade turca, que era a qual o Kemal pertencia, que se dizia moderna, que tentava espelhar a Europa e que ao mesmo tempo não conseguia superar totalmente essa questão da virgindade antes do casamento e de você ter relações sexuais. Toda essa questão da vergonha e da sua relação com o corpo perpetua a narrativa para além do Kemal e da Füsun, porque tem muito a ver com a relação dele com a noiva, que é a Sibel, com os amigos dele, com a família e muito mais gente. Falando um pouco mais sobre a estrutura, o livro é escrito com muita sensibilidade e os capítulos iniciais são curtos e rápidos, tendo geralmente 2 ou 3 páginas e indo e voltando em um ritmo nostálgico na história, porque ele vai para o futuro em um momento e volta para o passado no outro e você vai acompanhando de uma maneira não linear, mas que ao mesmo tempo você vai juntando pecinhas do quebra-cabeça para conseguir entender essa história plenamente. Uma coisa que o autor faz muito bem é a construção dos personagens. Mesmo um personagem secundário ou até figurante, assim, você entende exatamente quem ele é a partir de uma simples frase ou troca de olhares. Então o detalhe que o autor dá e o cuidado e a sensibilidade é fora desse mundo. E o livro vai seguindo nesse ritmo constante nostálgico até que chega o capítulo 24, que é o capítulo da festa de noivado. Esse é um capítulo que você sente desde o início que tudo muda e que nunca mais vai ser a mesma coisa. É um capítulo que tem quase 50 páginas, então comparado aos anteriores já é uma quebra brusca do tempo. E essa relação do tempo para a história é muito importante. Esse é um capítulo onde o tempo para, e é a primeira ruptura que a gente tem na história. Lembra um pouco o Baile de Ana Karenina, escrito por Tolstói, e aquele momento todo onde o tempo para e você só observa a dança e a troca de olhares e a troca de pares, toda a tensão no ar. E esse capítulo tem essa questão da dança também, da troca de pares e das coisas não ditas que estão no ar. Então é um capítulo muito interessante que, apesar de longo, você fica hipnotizado até o fim, querendo saber para onde isso vai, já sentindo que as coisas nunca mais vão ser as mesmas. Isso porque é a partir desse capítulo que as coisas mudam na relação de Kemal e Füsun. A partir desse capítulo, o Kemal começa a olhar para os objetos de uma maneira realmente diferente, pensando no brinco que a Füsun perdeu uma vez quando eles estavam na cama, pensando em vários objetos e recolhendo esses objetos para tentar manter Füsun e as memórias de Füsun próximas a ele. Então você vai vendo esse amor lentamente se transformar numa obsessão, mas não uma obsessão assustadora, do tipo que Hollywood está fanática por mostrar ultimamente. É simplesmente uma obsessão, mas sem machucar ninguém. Então ele começa a recolher esses objetos para tentar manter as memórias próximas e não esquecer e conseguir pegar num objeto e lembrar de tudo que ele viveu e de tudo que ele sentiu daquele momento. O narrador começa a agir também como um guia, porque quando o Kemal pega num objeto, o narrador diz: esse objeto você pode encontrar na vitrine tal, lá do Museu da Inocência, e esse objeto aqui, ele também está em outro lugar ali do museu. Então, se você estava se perguntando aonde o museu real entrava nessa história, entra aí. Porque todos os objetos mencionados no livro são objetos que estão presentes no Museu Real, lá em Istambul. Se você for lá junto com o livro, você vai conseguir identificar as coisas, vai conseguir ver o brinco de Füsun, vai conseguir ver vários objetos mencionados. E, nossa, isso é muito legal. O autor foi comprando os objetos enquanto ele fazia o livro no mercado de pulgas lá em Istambul,
ao ponto que os vendedores começaram a cobrar mais caro dele porque sabia que ele estava sempre comprando e ele teve que pedir para outras pessoas comprarem por ele. E depois do lançamento do livro e do museu, aquele mercado de pulgas, que era tipo o Saara aqui do Rio de Janeiro, virou uma coisa de antiguidade, sabe? Mudou totalmente a relação daquele espaço com a cidade por causa de um livro e de um museu que surgiu a partir de um livro. E nesse museu, você não vê apenas os objetos do livro, você vê a Turquia de 50 anos atrás, porque a história se passa nos anos 70. Em Noites Brancas, do Dostoiévski, você sente que você conheceu São Petersburgo. Você consegue visualizar as ruas, os parques e tudo mais, porque o Dostoiévski faz uma narrativa muito visual e geográfica. E parece um pouco com o que o Orhan Pamuk faz nesse livro. Mas você sai do livro não com a sensação de que você conheceu em Istambul, mas que você conheceu aquela Istambul, a Istambul do Kemal. E isso é transmitido no museu. Você vê e sente tudo que ele sentiu olhando para esses objetos. E eu fico muito emocionada e muito animada ao falar disso. E vale notar que a relação do personagem com os objetos se estende para além de Fuzum. Porque no capítulo 47, ele começa a pegar os objetos do pai e a perceber as histórias não contadas a partir daquele objeto, as coisas que os objetos escondiam, coisas que eles lembravam. Então você vê que a partir de tudo que aconteceu com Fuzum e ele, a relação dele com os objetos mudou completamente, não apenas em relação a ela, mas em relação ao mundo, porque ele começou a ver a alma e a essência de cada objeto e como ele se relacionava com as pessoas. Outro capítulo que mostra isso de uma maneira diferente é o capítulo 66, chamado O Que é Isso?, em que ele e o Setin, que era o motorista, estavam na rua, mais ou menos perto do toque de recolher, e eles são parados por soldados. Isso é importante porque foi apenas 4 meses após o golpe de Estado na Turquia. Então os soldados estavam na rua e estavam checando as coisas. E esse momento é muito tenso porque o Kemal tinha acabado de surrupiar um ralador de marmelo da casa da Fuzum. E quando o soldado pergunta o que é isso, o Kemal não consegue dizer, porque ele surrupiou aquele objeto e é um ralador de marmelo e ele não consegue. Então fica toda aquela tensão de que eles foram parados por causa de um ralador de marmelo não identificado. E é assim, com detalhes e sutilezas, que o autor vai mostrando o clima político tenso da Turquia dos anos 70, e não só isso, mas como os debates da sociedade acerca da virginidade, das diferenças de classe, da pobreza, do casamento, e como a sociedade estava mudando e estava num momento tenso na época. Muito legal também a visão dele sobre o cinema, e como ele mostra que o cinema era muito importante para a sociedade turca da época, e também tinha censura. Ele vai falando de várias coisas sutilmente, delicadamente, ao ponto que você se sente inserido naquele lugar, também na bolha de Kemal. Porque muitas das coisas ele via acontecendo com o canto do olho, mas não estava realmente presente para entender o quanto elas significavam. Outra coisa interessante também é a menção dos Djinn, que normalmente são traduzidos como gênio aqui para o português, e você pode até pensar no gênio da lâmpada, do Aladim, mas não é a mesma coisa. Djinns, de acordo com a Wikipédia, indicam uma entidade sobrenatural do mundo intermediário entre o angélico e o humano, associada ao bem ou mal, que rege o destino de alguém ou de um lugar. E essa menção acontece algumas vezes ao longo da narrativa, criando a ideia de que um Djinn estaria acompanhando a história de Kemal e ajudando a decidir o destino dele, fosse pro bem ou fosse pro mal. No final do livro, quando nós vamos descobrindo as experiências do personagem ao visitar mais de 5.000 museus, o livro vai se amarrando perfeitamente. E tudo vai fazendo sentido, porque é um ponto que ele levantou lá no início do livro, ele revive no final e ao longo da narrativa também, e amarra perfeitamente e conecta tudo muito bem. Se fosse Ligue os Pontos, ele teria arrasado de primeira. No final, o tempo volta a ser destacado. Tempo com T maiúsculo, porque esse é um conceito de extrema importância para o livro. Falando em destacar, eu destaquei uma passagem que eu acho que sintetiza muito bem as motivações do personagem. É da página 529 e é o seguinte: na muito antiga e perfeitamente conservada Casa Rocox, em Antuérpia, tive a ocasião de lembrar que nos museus menores o passado é preservado nos objetos como as almas se preservam em seus corpos terrenos, e nessa constatação encontrei uma beleza consoladora que me manteve ligado à vida. Gente, isso é o Kemal, assim, resumidamente. Se você quer entender o personagem, pega essa frase e joga. É ele. Outra frase que ressalta muito o conceito desse livro, e talvez a essência, é que na página 540, Orhan Pamuk escreve que os verdadeiros museus são lugares onde o tempo é transformado em espaço. Ambos com letras maiúsculas, tempo e espaço. E depois, ainda na mesma página, ele diz que nos museus poeticamente bem construídos,
Criados a partir das compulsões do coração, nos sentimos consolados, não porque neles encontramos objetos antigos que admiramos, mas porque perdemos a noção do tempo. E a partir disso eu fiquei pensando, quais foram museus que eu fui em que o tempo parou e que eu fiquei imersa naquela experiência, recebendo toda a história ao meu redor. E eu fiquei pensando sobre a minha relação com museus e como eu acho que às vezes quando nós vamos em museus grandes, nós ficamos na pressa de ver tudo rápido antes que o museu feche, tem que ver tudo porque é muita coisa, e acaba que a gente não aproveita totalmente e não fica imerso naquela experiência. Então eu fiquei refletindo muito e me perguntando sobre isso, e para não ficar nessa viagem sozinha, eu acabei perguntando para as pessoas no meu Instagram quais memórias elas tinham com o museu e se elas tinham algumas memórias especiais. E nisso surgiram respostas muito interessantes que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. É o seguinte: ele me possibilita viajar dentro da minha cidade e é sempre para onde vou quando viajo. O museu é um dos meus lugares favoritos e onde sempre tive bons momentos, fosse acompanhado ou sozinho. Idas no museu com a escola e amigos, ver Tarsila no MASP, exposição do Escher no CCBB com o povo escoteiro, Basquiat no CCBB de Brasília por causa do gramado e eu lembro do silêncio. Se você tem alguma experiência, alguma memória com o museu e ainda não me falou qual é, deixa aqui embaixo, porque é um momento muito essencial para nós refletirmos sobre o tempo, sobre o espaço e valorizarmos as histórias dos objetos e também das pessoas que vemos e às vezes deixamos de ver. Então, para finalizar, eu repito que o Museu da Inocência é tão fictício quanto real. E é escrito com tanta sensibilidade e cuidado que merece toda a aclamação que teve e ainda tem. Quase não vejo ele sendo falado sobre aqui no Brasil e mesmo dentro da academia. E eu acho que ele merece e tem material de sobra para fazer 300 mil pesquisas sobre ele. Eu espero um dia poder ir para Istambul e seguir o mapa contido no início do livro, olhando para as ruas e reconhecendo as partes da cidade, e enfim chegar no museu e ver os guias com terno aveludado que ele especifica que devem usar. E então poder entrar de graça, porque sim, aqui no livro está contido o ingresso para minha primeira ida ao museu. Então, quem sabe um dia eu consigo ir para uma viagem em Istambul e entrar de graça nesse museu maravilhoso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!